Glória a Jesus, aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, mais uma vez, na trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua casa, seu lar, nossos ouvintes, em nome de Jesus, amém? Esta noite nós estaremos mencionando a palavra de Deus. Vai sair em torno do casamento, o repúdio, né? O casamento e depois, consequentemente, o repúdio, a separação. E é um fato que ocorre muito e está ficando até comum, mas nós queremos trazer uma mensagem em torno desse assunto, glória a Jesus, para levar os nossos ouvintes a pensar, a meditar neste caso, amém? Nós vamos estar lendo um versículo e logo após estaremos orando, dando graças a Deus por mais uma vez o Senhor está nos permitindo estarmos aqui, aleluias, trazendo a mensagem, aleluias, para a sua vida e para a minha vida, amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24, nos diz: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos estar orando, daqui a pouco nós vamos estar falando desse assunto, que nos dias de hoje está bastante complexo, está bastante assustador, está uma situação bastante vergonhosa, e vamos trazer algo dentro da palavra de Deus para que nós venhamos pensar melhor nesse assunto, amém? Glória a Jesus. Vamos estar orando, fechando nossos olhos, inclinando nossa fronte. Você na sua casa, onde você estiver, você pode estar orando conosco. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, esta noite, Senhor, nós traremos esta mensagem que foi gerada em nosso coração, Senhor meu Deus, falando a respeito do repúdio, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, que os nossos ouvintes, ó Pai, venham estar atento a esta mensagem, a esta palavra. Senhor meu Deus, que possa estar aqueles que estão com esses pensamentos, que possam estar orando, buscando a Tua presença. Meu Deus, que o Senhor venha dar resposta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos, meu Pai, quantos lares está sendo desfeito, quantos casamentos, Senhor meu Deus, que foram banalizados de uma maneira tão corriqueira, tão vergonhosa, meu Deus, que acabam por se separar. Meu Deus, muitos põem a culpa no diabo, Senhor meu Deus, mas muitas vezes o ser humano é quem dá lugar para essas coisas e o adversário age. Deus Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti, ó Senhor, que o Senhor venha estar abençoando os lares, os casamentos, as famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, posto que o casamento é instituído pelo Senhor. Então nós oramos, Deus, e clamamos a Ti pela Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Nós, aleluias, louvado seja Deus, nos nossos dias, nós estamos vendo tantos casos, tanta situação, tantos lares sendo desfeitos, dentro da igreja e fora da igreja.
pastores, obreiros que opinaram, né, tomaram uma decisão por separar-se e não para pensar direito no que diz a palavra de Deus. Muitos nem leem mais a respeito desse assunto, não se exercita na leitura a respeito do seu próprio relacionamento, e quando julgam que tem alguma coisa, aí toma a decisão mais precipitada. E a decisão mais precipitada é justamente a separação. Repúdio não quer dizer separação, não. O repúdio quer dizer que a pessoa está assim, tipo, enojado do seu parceiro, da sua parceira, e vai através repudiar um ao outro, se afasta, se distancia um do outro, e isto sim leva a uma separação. Porém, Deus está mostrando aqui uma instituição, instituído por Ele, o casamento instituído por Deus, que eu li o versículo e vou ler outra vez. Deus dizendo aqui no versículo 24 do capítulo 2: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui nesse versículo, Deus está instituindo um relacionamento entre Adão e Eva. Deus fez Adão, fez Eva, e agora está unindo eles no matrimônio, vamos dizer assim, no relacionamento, no casamento. E dizendo então, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Instituição. O casamento, ele não foi feito pelo homem, pelo juiz de paz. Ele não foi feito por alguém que foi lá e pensou: isso é bom, vamos fazer isso, vamos fazer desse jeito. Não. O casamento, primeiramente, antes de mais nada, já no início da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, o próprio Deus já está instituindo o casamento, para que o homem não viva só, para que a mulher não viva só. Deus vai dizer: não é bom que o homem viva só. Consequentemente, se não é bom que o homem viva só, também não é bom que a mulher também viva só. Então, instituição, é uma instituição feita por Deus. E a palavra de Deus diz, então, que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Quer dizer, esse uniu aí, porque muitos pensam assim: ah, foi Deus que me uniu com fulano de tal, ou foi Deus que me uniu com a fulana de tal. Deus não está dizendo nesse termo, não. Está sendo dito que aquilo que Deus instituiu, o homem não pode chegar e desinstituir, pode desfazer. Não, isso dali é algo feito por Deus, logo na criação. Ele fez todas as coisas, fez o homem, fez a mulher, e vai instituir um para o outro. É uma instituição, um relacionamento. Marcou ali que o homem vai deixar a sua casa, vai deixar o seu pai, vai deixar a sua mãe, vai deixar os seus irmãos, seus parentes ali, e ele agora vai tomar o rumo da vida dele. Isso é instituído por Deus. Não é aquele negócio: não, vamos orar para Deus revelar quem vai ser minha esposa, ou vamos orar para Deus revelar quem vai ser meu esposo. Não é isso daí, não. É uma instituição em que o homem pode ir lá e escolher uma mulher com quem ele quer se casar, desde que pratique também a mesma fé, que esteja lá na igreja adorando a Deus e tudo, né? Há casos que dá certo e há casos em que a mulher vai padecer, ou vice-versa, né? Eu não estou aqui hoje para falar que o homem é mal para a mulher ou que a mulher é mal para o homem, mas vou dizer e vou mencionar o que é que vai gerar, o que vai romper aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus formou, que Deus preparou. Se tem uma coisa que Deus preparou de melhor para nós, é o nosso casamento, nosso relacionamento, nossa família que nós vamos formar. Não tem coisa melhor na nossa vida. Amém? Então, glória a Jesus.
Nós vemos então em Gênesis 29 e versículo de número 11, que vamos ver o que está sendo falado. 29, versículo 11, está aqui em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 11. Nós vemos um caso aqui, Jacó, quando ele conhece Raquel. Tem gente que fala assim, eu não acredito no amor à primeira vista, eu não vejo as coisas desse jeito, mas quando a pessoa tem sinceridade em si e que ele olha para alguém e que ele faz uma escolha, que a pessoa também o escolhe, tem tudo para dar certo, só não vai dar certo se ambos não tiverem vergonha na cara. Aí eu garanto isso para você, não é? Porém, está escrito aqui, no capítulo 29, versículo 11. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Olha que coisa tremenda. É a primeira vez que ele está vendo ela, ele encontra ela no poço de Arã, em Padã Arã. Casa, ela pertence à família dos pais dele, e ele foi enviado para lá para encontrar também uma esposa, e ele também estava fugindo do irmão dele. E ele vai encontrar Raquel, e ele vai se apaixonar por ela, e vai chorar, e levantou sua voz e chorou por ela, beijou ela. Veja bem, já chegou, não é esse beijo aí que nós conhecemos não, desses namoros que tem hoje aí não, né? Muita gente poderá até achar estranho eu dizer isto. Pode ficar tranquilo, eu beijo minha esposa. E Jacó beijou a Raquel, mas não era esse beijo que nós conhecemos. Ou era beijo na testa, ou beijo no rosto. Beijo na testa significava um respeito muito grande. E o beijo no rosto também não era chamada, ele não ia chegar, você quer ser minha namorada? Não existe isso na Bíblia. Você quer ficar comigo, quer ser minha ficante? Também não existe isso na Bíblia. Se quer ser tico-tico no fubá comigo? Também não existe isso na Bíblia. Muitos de nós cometemos esses erros. Mas depois que nós conhecemos a Cristo, através da Bíblia, conhecemos aquilo que Deus tem preparado para nós, os homens, e para as mulheres, nós passamos a enxergar o erro que nós cometemos. Se tem uma coisa que hoje um filho não quer ouvir, é o conselho dos pais para o seu casamento. Os filhos hoje, uma filha hoje, não fala mais com a mãe e com o pai que vai começar a namorar, ou que quer casar. Vocês não falam mais. Não chega, não anuncia mais a família. Não faz isso, sabe? Sabe como é que foi quando eu conheci a mãe do meu filho? Fui lá pedir ela em namoro. Tive que falar com a família primeiramente, fui lá pedir namoro, fizeram uma festinha lá, porque a filha caçula vai namorar. Depois passou os dias, uns meses, pedi ela para ficar noivo, tive que ir lá enfrentar a família de volta, para ficar noivo, levar aliança. E depois foi reunido outra vez, para poder falar assim, eu vou me casar com ela, eu quero me casar com ela, perante toda a família. Veio gente de fora, gente das cidades da onde os parentes moravam, vieram conversar, ouvir esse assunto. Opa, fulano de tal vai se casar, a menina vai se casar. Então não era como é nos dias de hoje, em que os pais não ficam nem sabendo, a mãe não fica nem sabendo, quando não a moça aparece grávida, o filho está desorientado porque aconteceu coisas e tal. Não é desse jeito. Então veja bem, quando Jacó deixou a sua casa, o pai dele falou com ele, vai a Padã Arã, e lá tem uns parentes lá, e você tome mulher de lá, mas não pegue mulher de estranhos, mulher de outros povos, nem nada. Ele ouviu a voz do pai dele. Ele ouviu. Ele enganou o pai dele. Se passou pelo irmão. Mas quando o pai dele chamou ele, vem cá, Jacó, eu quero que você faça tal coisa, ele foi lá ouvir a voz do pai dele. E o pai dele orientou, ele vai para tal lugar, e lá você vai encontrar alguém que vai ser a sua esposa. E ele fez isso. E logo chegando nesse local, quem que está ali? Raquel. Raquel é a mulher dos olhos dele, do coração dele, se apegou à alma dela, e ela à alma dele, se apaixonaram, e ele já beijou ela,
deu presente para ela, marcou ela com a pulseira e tudo, e vão se casar. Eles vão se casar. Ele vai trabalhar por Raquel 14 anos. Trabalhou 7 anos, depois trabalhou mais 7 anos para se cumprir o que o pai dela determinou. Talvez todos conheçam a história. Então Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E ele então anunciou para ela, e Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. Ela já foi avisar a família que alguém beijou ela. Alguém beijou o rosto dela, que alguém chorou por ela. Ela já foi anunciar, a família já está. Os relacionamentos hoje estão dando bastante errado porque não respeitam a instituição que Deus preparou. Então dá errado. Dá errado porque uma filha não ouve a sua mãe, não ouve o seu pai. Um filho não ouve sua mãe, não ouve seu pai. E quando o pai fala alguma coisa contra, eles ficam contra a sua família. A filha fica contra o seu pai, fica contra a sua mãe, se torna inimigo. O rapaz, ao invés de dizer para ela não fique contra a sua filha, contra sua mãe, nem contra seu pai, contra sua família, ele vai pôr lenha na fogueira, porque ele também quer levar ela embora de qualquer maneira. Não tem mais respeito. Acabou esse negócio. Não existe mais isto. Vamos ver. Mas antes de mais nada, eu quero dizer, ele beijou Raquel, levantou sua voz e chorou. Mas teve outros casamentos. Eu estou mencionando isso antes do repúdio, porque há muitos hoje que dizem não tinha casamento na Bíblia. Tem sim. Esse casamento aqui de Raquel com Jacó é um dos casamentos mais bonitos que tem na Bíblia. O casamento de Isaac com Rebeca é considerado um casamento perfeito, é um dos casamentos mais bonitos que tem dentro da Bíblia. O casamento de Abraão com Sara, quando ele deixou a família dele, ele já tinha casado com ela jovem e ela jovem também, é um dos casamentos, não mostra o casamento, mas dá para entender que é um relacionamento, é um dos relacionamentos mais bonitos que tem dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Aí ainda tem o casamento de José, que se casou com uma egípcia, na qual Faraó deu ela de presente para ele. Uma mulher lindíssima, e gerou 2 filhos com ele. É um dos casamentos mais bonitos, um casamento luxuoso. Afinal de contas, ele era governador do Egito, fez um casamento fora do comum. Ainda tinha o casamento de Moisés, que se casou com Zípora. Casou-se com Zípora, e Zípora tinha mais 6 irmãs, e elas quase que disputavam Moisés, porque, só mulher na família e tal. E um dos casamentos mais bonitos. No entanto, Zípora vai deixar Moisés. 20 anos depois, o pai dela vai levar ela de volta. Ela não foi ficar tico-tico no fubá, ela não foi arrumar amante, ela não foi arrumar outros namorados, nem nada não. Esperou 20 anos depois, o filho que tinha nascido, chamado Gerson, estava fazendo 20 anos, de 19 para 20 anos, estava ali. E Obabe, que era o pai dela, pegou ela, não, vamos lá, seu marido está no deserto com Israel, vamos levar você lá. E levou, e entregou a mulher e os filhos para Moisés. Está aqui, ó, sua esposa, você se casou com ela, não é para deixar dela não. E Davi, o casamento de Davi, é um dos casamentos com Batseba, que de princípio está errado, mas que depois Deus vai acertar a situação. O casamento de Salomão, o casamento de Ruth. Se você quer saber, leia o livro de Ruth. Você vai ver o que é um casamento, para calar a boca desses que dizem que na Bíblia não tem casamento. Tem casamento sim. A Bíblia mostra o casamento de José com Maria, na qual Maria vai ser a mãe de Jesus e José um pai terreno. É um dos casamentos mais bonitos que tem, um casamento espiritual. Leia Cantares de Salomão, que você vai ver alguém fazendo cortejo a uma moça. Salomão fazendo poesia, contando coisas, história a respeito de uma sunamita, na qual ele quer se casar com ela. Não vai se casar com ela, ele vai se casar com uma egípcia e vai ganhar presente por causa disso, do pai dela.
Então na Bíblia tem casamento sim, estaminar de casamento. Deus instituiu o casamento para que nós venhamos seguir as leis dele de maneira correta. Para que a mulher fosse amparada, o homem fosse amparado, os filhos amparados, para não ser filho de qualquer um, filho que nasceu de qualquer jeito, não. E alguns nasceram de qualquer jeito, mas depois pelo sangue de Jesus Cristo foram purificados. Os pais aceitaram a Jesus e modificou toda a história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em Gênesis 29 nos diz todas essas coisas. Glória a Jesus. Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Apaixonou-se por ela. Tudo direitinho. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Glória a Jesus. Vamos ver agora o que Deus fala do repúdio. O que Deus fala do repúdio? Deus aprova o repúdio. Hoje, você vai a um cartório, se casa, dá 2 anos, 3 anos, às vezes dá 2, 3 meses, se separam. Eu conheci um casalzinho esses dias para trás ali, alugaram uma casa, bonitinho, a moça jovenzinha, o rapaz jovem, não durou 1 mês. Não durou 1 mês. Logo anunciou que eles iam desocupar a casa. Eu fui lá na casa, conversei com a moça, ela falou, Deus sabe todas as coisas. Olha, é bem verdade que Deus sabe. E sabe da sem-vergonhice do homem. Fizeram de maneira errada. Não durou 1 mês. Como é que fala? Se usufruíram um do outro e depois, não vai dar certo, é melhor separar agora, não vai dar. Não podia ter visto isso daí antes? Como que pode, para a felicidade dela, ela não saiu grávida na história? E se tivesse grávida? Vai lá saber se não está, né? Nós não sabemos, não sei, e deixa para lá. Dizendo que não durou direito 1 mês, se separaram. Conversei com ela, conversei um pouquinho com ele, fiz convite para eles virem à igreja, não vieram. Não recebe orientação, depois vem com essa história. Deus sabe todas as coisas. Não é por aí não, eu sei que Deus sabe todas as coisas. Se tem alguém que sabe de todas as coisas, é Deus mesmo. Nós não precisamos nem dizer, nem praticar nada. Deus sabe o que nós vamos fazer. A Bíblia fala que Deus conhece o nosso deitar e o nosso assentar. Ele nos conhece. Ele sabe de todas as coisas realmente. Então o que nos diz em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16? Nos diz, e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Veja bem, Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Deus viu esses acontecimentos. Ele foi testemunha, ele assistiu. Você com a mulher da sua mocidade, o homem, ou a mulher com o marido da sua mocidade, né? Deus viu, está escrito aqui, ó. E dizeis, por quê? Ainda faz uma pergunta dessa, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Certamente que aqui está sendo falado para um homem. O homem aqui no versículo está indicando que ele foi desleal com a mulher da mocidade dele, com a jovem que ele arrumou, que ele disse que ele amou. Me diga uma coisa, quando você conhece o homem, conhece a mulher do jovem, né? Um conhece o outro, acende aquele fogo, aquela paixão. Como eu estava dizendo, briga com os pais, briga com a família, quer namorar escondido. Se não deixar, se os pais não deixar, vai fugir de casa. Ele quer levá-la embora, faz promessa de amor, faz não sei o que lá e tantas outras coisas, porque eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Depois é desleal com a mulher da sua mocidade. É desleal. É desleal. O que comete? Adultério. É disso que está falando. Sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, que fez aliança, combinou um com o outro, vamos nos casar. Nós estamos apaixonados, vamos nos casar, vamos ter nossos filhos, e faz o plano, e sonha, e não sei o que, e casa, tudo bonitinho, às vezes faz tudo certinho, quando não fogem, mas alguns fazem certinho, mas viram forfé para poder se casar.
Daqui a pouco está um traindo o outro, está um enganando o outro, está um mentindo para o outro, está um desfazendo do outro, está um dorme de costas um para o outro, não se olham, não se beijam, não se cumprimentam, não se pegam nem sequer na mão, não tem mais aquele abraço caloroso, acaba com tudo. Foi desleal com a mulher da tua mocidade, é o que Deus está dizendo, com a companheira do teu concerto que fez aliança. É uma das coisas mais sérias que tem, eu vou lhe dizer, porque quando alguém se casa na igreja, se casa e diz lá, faz o juramento perante Deus, perante a igreja e perante testemunhas, perante o céu está assistindo. Eu te amo, e sai aquele beijão, aquele love, e não sei o que e tal, não é? E depois, foi desleal com a mulher da sua mocidade, com a companheira e a mulher do teu concerto, com que você fez aliança perante todos e perante o céu, perante Deus. Olha o que Josué disse para Israel. Israel, hoje eu ponho diante de ti o céu e a terra, a vida e a morte. Qual você vai escolher? Eu quero que você saiba. Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. O que Josué fez? Colocou o céu e a terra como testemunha, que ele e a casa dele iria servir ao Senhor. Ele colocou. Assim é o casamento de um homem e uma mulher. Porque quando o jovem está falando em se casar, é porque ele já não é mais jovem, é porque ele já está assumindo o papel de homem. E o apóstolo Paulo então vai dizer, quando eu era menino, discorria como menino, mas agora eu sou homem. Então ele está assumindo o papel de homem. Então agora não é mais menino não, fez papel de homem, agora é homem. Versículo 15 nos diz, e não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito, e por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Não seja desleal, vai dar errado, não pode ser desleal. Versículo 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Muitos vão dizer, não, mas Deus ditou a carta de divórcio. Ele ditou por causa da dureza do vosso coração, por causa da dureza do coração dos homens. Ele ditou. Veja bem, Deus instituiu o casamento no início da Bíblia, no capítulo 2, que nós lemos lá. Deus falando de Adão, o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, ambos serão uma só carne. Deus instituiu. Quando está acontecendo este fato aqui, o homem está desmanchando aquilo que Deus fez. Por isso que o versículo diz, não separe o homem o que Deus ajuntou. O que Deus ajuntou não separe o homem. Ele está desfazendo aquilo que Deus fez, a instituição. E torcem as escrituras. Então, Deus diz que aborrece o repúdio, aquele que encobre a violência com sua veste, diz o Senhor dos Exércitos, portanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então está falando para os dois, para que os dois não sejam desleais um para com o outro. Estão numa loucura, estão num negócio, numa fissura, para poder casar-se, unir-se, deitar-se um com o outro, passar a noite junto. Muitos dizem, passei a noite dormindo, dormiu nada, passou a noite acordado. Então, não é, irmã Sandra? Eu dormi com fulano, dormiu nada. Foi errar. Como é que dormiu? Ficou acordado até as estrelas sumir do céu. Essa é a questão. Então, como é que pode? Como que pode? Mas nós vamos ler, para nós encerrar, mais 2 versículos, que está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Glória a Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Você leia esse capítulo 7, do versículo 1, leia ele todo, que é a resposta acerca do casamento. Leia ele todo, porém eu vou ler só 2, que é para esfregar na cara desses que vivem falando, eu vou me separar. Você que fica planejando em separar, trair uma mulher, eu vou me separar. A mulher que vive falando, eu vou me separar, eu vou dar um jeito na minha vida. Você vai dar um jeito na sua vida, sim. Mas veja primeiro o que está escrito aqui, aí depois você dá um jeito na sua vida. Se você for temente a Deus,
O que você deve fazer? Lute pelo seu relacionamento, lute pelo seu casamento, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pelo seu lar, lute pela sua vida e do seu parceiro, do seu companheiro. Lute, vai ser bênção. Veja aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11 nos diz: todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. O versículo 11: se porém se apartar, fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Tá vendo? Se for para se separar, vá viver só, você vai conseguir? A Bíblia aqui nesse capítulo vai dizer também que o casal, para apartar-se um do outro, somente para se aplicar a oração, e depois se juntem outra vez, para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. Incontinência ou incontinente, ou ficar incontinente, é ficar apartado um do outro intimamente. Deus fez você mulher para ter seu marido, e Deus fez você homem para ter sua mulher. Vou lhe dizer uma coisa, muitos perguntam: é pecado? Eu vou dizer para você que é pecado. Veja bem, mas cada caso é um caso. Mas vou lhe dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que o homem não pode defraudar o direito da mulher. O que é defraudar? Roubar. Se você está roubando, defraudando a sua mulher no direito dela, bom, então você está cometendo pecado. E o salário do pecado é a morte. Bom, se você é mulher, porque tem mulher que é esse negócio, né? Dá uma briguinha, ela quer dar um jejum pro marido forçado. Aí complica a coisa. Eu não quero porque eu vou dar um castigo nele, não sei o que lá. Eu quero que você saiba de uma coisa. Você está defraudando no direito do seu marido, roubando o direito dele. Roubar é pecado. Você está cometendo pecado. Você está dando abertura para que o diabo tente o seu marido, e o marido, se fizer isso com a mulher, está dando abertura para que o diabo tente sua mulher. Você está dando lugar para que a mulher está dando lugar para que o marido conheça a outra. E o marido, então, se viver assim, se concordar com essa história, a mulher, ele está dando lugar para que a mulher conheça outro. Se ela não conhecer, outro vai chegar nela no momento frágil dela. E se a mulher não se acertar, outra mulher vai chegar no momento frágil do marido. Vai aparecer, o diabo vai se encarregar disso. Está escrito: para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. Vai virar tentação. Então você deve fazer o quê? Glória a Jesus. Eu vou ler o versículo 8, 9, para você entender também os solteiros. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Mas se é pecado separar-se, se é errado separar-se. Bom, você deve procurar agir de maneira correta. Você já separou e casou-se de novo? Haja de maneira correta agora. Não dê lugar ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, o casamento é instituído por Deus, mas o divórcio foi dado pelo homem. Porque Deus ditou o divórcio. Deus não foi lá, pode separar-se. Não era da vontade de Deus que o homem se case e se separe. Então Deus ditou a Moisés: Moisés, escreva aí, que por causa da dureza do coração do homem, o homem se divorcia. O homem se separa. Essa é a questão. Então Deus instituiu pessoalmente o casamento. E o homem pessoalmente tomou a liberdade de se separar. Não gosto mais dela. A Bíblia fala que somente se o homem achar alguma coisa feia na mulher, então ele devolve ela para o pai dela, mas vai complicar para a vida dele. Ele tinha que pagar um dote. Ele pagou um dote para casar-se e agora vai ter que pagar um dote para devolver. Para casar-se era um dote, para devolver a mulher é 2. Tem que pagar 2 vezes. Era justo, ele está devolvendo a mulher. A mulher está até apaixonada por ele, mas ele não quer. Alguma coisa não agradou ele. Então ele, não, eu vou lá devolver, consta na lei. Só que é o seguinte, vai pagar o dote 2 vezes. Então pagou primeiro, vai pagar mais 2 vezes. Para aprender a lição. Amém? Que Deus possa falar o seu coração, em nome do Senhor Jesus.
Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus querido, pela tua palavra, por essa mensagem que o Senhor nos concede. Meu Deus, que quem estiver ouvindo, quem vier a ouvir, seja aqui, seja de dia, de manhã, à tarde ou à noite, Senhor da glória, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um, que eles venham lutar, meu Deus querido, pelo seu relacionamento, pela sua vida conjugal, matrimonial, meu Deus, que venham lutar pelo lar, pelos filhos, pela família, meu Deus da glória, que é instituída pelo Senhor. Deus querido, nós oramos, Pai, visita as famílias de Uberaba, visita as famílias das nações, do Brasil, onde tem uma família, um lar, onde tem um pai, uma mãe, onde tem os seus filhos, meu Deus, visita, opera, realiza, para a glória do nome do teu Filho Jesus. Pai Santo, nós oramos e te agradecemos e estamos certos da vitória, no nome do Senhor Jesus. Assim nós encerramos esta noite, te desejando a paz do Senhor Jesus e uma boa noite de salvação, que todos sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Até a próxima, querendo Deus, na trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV, em nome de Jesus.